Olá pessoal, meu nome é Francisco Major da Silva, tenho 27 anos de idade. Atualmente estou cursando o curso de licenciaturas em Letras Língua Portuguesa, certo? Estou cursando o sexto semestre, sexto período. E a criação desse vídeo é para cumprimento do estágio supervisionado, né, do curso de licenciaturas em Letras 2. É uma aula voltada para os alunos do sexto ao nono ano, dos alunos do ensino fundamental 2. O tema proposto para trabalhar com vocês nessa aula é leitura e produção textual, que é o conteúdo programático. Vamos de considerações finais. É importante ressaltar que consideramos a leitura e a produção de texto como atividades inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, pois todas as estratégias, abordagens e métodos requerem a leitura e a escrita como forma de apropriação e síntese do conteúdo trabalhado, além de se constituídas em habilidades importantes para todo profissional. O domínio da leitura e escrita ajuda o aluno na aprendizagem de outros saberes em toda e qualquer área do conhecimento. Por isso, nós, professores, devemos investir em atividades que exijam leitura, interpretação e redação de textos, selecionando os artigos interessantes, desafiadores, levando o aluno a se posicionar sobre o texto lido, graduando os níveis de dificuldade de modo a colaborar com o desenvolvimento dessas competências indispensáveis para a sua formação. As atividades de leitura e produção de textos colaboram para a obtenção de informações, dados, conceitos, fatos, além do exercício da escrita que exige a organização e a expressão de ideias. Mas afinal, o que é leitura e produção textual? Então vamos se aprofundar nesse assunto. Conceito de leitura. O tema leitura tem sido amplamente discutido nos meios acadêmicos, uma vez que no processo de alfabetização precede a aprendizagem da escrita. Segundo Tessário, leitura é o ato ou efeito de ler, arte, hábito de ler aquilo que se lê. O ato de ler, para Brandão e Michelet, é um processo abrangente e complexo, um processo de compreensão, de intelecção, de mundo que envolve uma característica essencial e singular ao homem, sua capacidade simbólica e de interação com o outro pela mediação de palavras. O ato de ler não poder se caracterizar como uma atividade passiva. É através do ato de ler que o homem interage com outros homens por meio da palavra escrita. O leitor é um ser ativo que dá sentido ao texto. A palavra escrita ganha significados a partir da ação do leitor sobre ela. Conceito de leitura. Ainda sobre o conceito de leitura, então ela é um processo de compreensão de mundo que envolve características essenciais singulares do homem, levando a sua capacidade simbólica e de interação com outra palavra de mediação marcada no contexto social. Assim, um texto só se completa com o ato da leitura na medida que é atualizada a linguística e a temática por um leitor. Os parâmetros curriculares nacionais, instrumentos norteador de apoio às práticas pedagógicas no tópico prático de leitura, apresenta a seguinte definição para a leitura. A leitura é um processo na qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua, característica do gênero, do portador do sistema de escrita e etc. Prosseguindo, o PCN e Biden afirma que a leitura não se trata simplesmente de extrair informações da escrita, decodificando-se a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica necessariamente
compreensão na qual os sentidos começam a ser construídos antes da leitura propriamente dita. Para Clayman, a leitura é um ato social entre dois sujeitos, leitor e autor, que interagem entre si, obedecendo os objetivos e necessidades socialmente determinados. Portanto, a leitura deve ser entendida como resultado de sentido. O texto é o resultado de um trabalho anterior do autor e chega até o leitor convidando, desafiando a sua importância da leitura. Ler não é, pois, decodificar, traduzir, repetir sentidos dados como prontos, é construir uma sequência de sentidos a partir dos índices que o sentido autor quis dar ao seu texto. Preparando-se para a leitura. Antes mesmo de começar algumas tarefas de leitura, é importante certificar-se de que o material foi selecionado e atende às necessidades específicas de aprendizagem. Apesar disso parecer um lugar comum, é muito fácil escolher um livro que seja apropriado, o que pode levar a uma grande perda de tempo. O propósito da leitura é o primeiro ponto a ser considerado. O aprendiz deve ser orientado a primeiro consultar a ementa ou o conteúdo programático da disciplina cursada para descobrir do que se trata. Em seguida, deve verificar a bibliografia ou lista de leituras recomendada. Ela deve examinar essa lista e marcar os livros que aparecerem interessantes e adequados. Entretanto, o leitor precisa certificar de que qualquer livro que seja escolhido dentro ou fora da lista seja realmente relevante e tenha o que se espera em termos de aprendizagens necessárias e que seu conteúdo não esteja desatualizado. Todo livro ou publicação tem um conjunto de características que deve ser verificado de modo a garantir que o aprendiz escolha a fonte de informação mais adequada. Essas características organizacionais podem fornecer ferramentas necessárias para verificar se um dado livro ou publicação merece uma parcela de tempo do aluno. Dentre elas, podemos citar capas, páginas de títulos ou folha de rosto, prefácio, sumários e palavras-chave, índice remissível, índice onomástico, títulos e subtítulos dos capítulos, bibliografias e notas de rodapé. Tarefa. Essa tarefa para você cumprir aí em sua casa, né, onde você estiver assistindo esse vídeo, para que você possa pegar o hábito através da prática, né, certo? Então você vai escolher qualquer livro que esteja ao seu alcance e você vai verificar nelas características organizacionais citadas antes. O que essas características dizem a você? Faz um resumo do seu entendimento do livro sem lê-lo, somente de acordo com os aspectos, levando com a verificação e em seguida leiam e comparem os dois entendimentos. Elas foram similares? Então, nós educadores podemos usar um exercício mostrado, né, para os alunos se familiarizar com principais características organizacionais e assim conseguir identificar qual leitura atende melhor às suas necessidades de aprendizagem. Escolhendo a técnica mais apropriada para a leitura. Após ter estabelecido o propósito para a leitura e ter reunido fontes adequadas, o aluno está agora pronto para começar a tarefa de ler. Existe um conjunto de técnicas básicas que podem ser empregadas dependendo do foco de leitura. Ao ler, o aluno já está usando essas diferentes técnicas, embora muitas vezes não esteja consciente de estar fazendo isso. Após muitos anos lendo diferentes tipos de materiais, ele acaba se valendo automaticamente dessas técnicas, sem pensar que está usando. É importante, entretanto, ter consciência da existência dessas diferentes técnicas de leitura, de modo a ser capaz de usá-las de maneira mais eficaz e apropriada. As seguintes técnicas devem ser consideradas para a obtenção de uma leitura eficaz.
varredura, né, mais conhecida como scanning, obtenção de uma visão geral do texto, né, o skimming, leitura rápida, leitura profunda, leitura crítica, leitura intensiva, leitura extensiva. Então, nós vamos ver cada uma dessas definições, dessas técnicas que são eficazes para a leitura, certo? Varredura ou scanning é uma forma de leitura prática e objetiva que praticamos quando precisamos encontrar uma informação específica em um texto que aborda diversos assuntos. Este estilo de leitura é praticado normalmente por meio de palavras-chave. Esta prática é tão rotineira que, ao utilizarmos toda vez que navegamos no Google, por exemplo, quando queremos pesquisar algo, não escrevemos a indignação completa, apenas palavras-chave referentes ao assunto desejado. Há outros exemplos de situações que utilizamos a técnica scan, tais como na procura de uma palavra no dicionário ou de um capítulo específico em um sumário. Obtenção de uma visão geral do texto, o skimming, é uma técnica de leitura um tanto mais complexa que o scan, mais prática, eficiente e objetiva da mesma maneira. A diferença entre os dois é que o skimming não procuramos apenas palavras ou tópicos específicos, mas sim informações importantes presentes em um texto amplo. Esse estilo de leitura é muito praticado por estudantes quando é preciso ler um livro, uma apostila ou um texto com diversos conteúdos para responder um questionário, por exemplo. Você, ao invés de ler o texto completo, leia as questões e posteriormente se dirige à leitura, já procurando aquilo que você deseja saber. O mesmo fazemos quando estamos estudando determinado conteúdo para fazer uma prova. Grafamos com marca-texto as partes principais, sem nos preocuparmos com os detalhes. Nestes e outros casos, utilizamos a técnica skimming. A técnica leitura rápida. A leitura rápida ou dinâmica é uma técnica que busca aumentar a velocidade de leitura sem comprometer a compreensão e a retenção de informações. Há vários métodos diferentes de leitura dinâmica, tanto para livros quanto para texto online, mas todos têm o objetivo de ler de maneira clara, porém mais rápida. A técnica da leitura crítica é uma leitura analítica feita de maneira imparcial para avaliar a construção do texto e apontar as possíveis falhas da obra, sugerir melhorias e apontar o potencial da história para a publicação. A leitura crítica é importante para que não haja furos no texto e repetições, o enredo se desenvolva com coesão, os pontos negativos sejam identificados e trabalhados, as construções narrativas escolhidas pelo autor estejam de acordo com gêneros literários, estilo de escrita e objetivo da história. Técnica de leitura intensiva é desconstruir completamente um texto com o objetivo de absorver o máximo de significado possível. Isso é feito pegando um texto e procurando sistematicamente todas as palavras, frases ou colocações que você não atende. Esta é uma atividade que requer grande esforço mental e foco. Por causa disso, o aluno que se dedica à leitura intensiva deve ter o cuidado de seguir diretrizes específicas ou correr o risco de tédio e exaustão. Especificadamente, se você quiser ler um texto intensamente, deve ter o cuidado de ler textos que sejam interessantes e curtos. Ler apenas por breves períodos de tempo e fazê-lo quando tiver a energia mais mental. Técnica da leitura extensiva é simplesmente ler o máximo possível
sem se preocupar com a minúcia do significado e com a ocasional palavra desconhecida. Isso é feito lendo-se por grandes intervalos de tempo e procurando palavras somente quando você considera absolutamente necessária a sua compreensão do texto. Se o texto que você deseja ler extensivamente estiver no nível apropriado, você descobrirá que a maioria das palavras desconhecidas pode ser decifrada observando o contexto circundante, tornando desnecessário o uso excessivo de traduções ou dicionários. Ainda sobre leitura extensiva, os textos para leitura extensiva ela deve ser adequada ao nível. Como você não estará tentando entender cada palavra e frase, como na leitura intensiva, você deve ser capaz de entender uma alta porcentagem de um texto antes mesmo de começar. O objetivo é absorver palavras desconhecidas através do contexto. Portanto, se você não entende a maior parte do contexto, o texto ainda não é apropriado para você ler extensivamente. Texto para leitura extensiva deve ser de duração moderada. Especificamente, um texto deve ter, em média, pelo menos 15 a 30 páginas. Tendo desse tamanho, são longos o suficiente para desenvolver plenamente uma ideia ou narrativa, e exigem que você mantenha uma trilha mental de ideias, conceitos ou personagens à medida que eles se desenvolvem com o tempo. Materiais de aprendizagens ideais para a leitura extensiva incluem leitores classificados, livros bilíngues, livros monolíngues nativos, revistas, banda desenhada. A leitura extensiva deve ser feita por período mais longo quando comparada à leitura intensiva. Isso ocorre porque você estará lendo um texto mais longo que naturalmente requer mais tempo para ler. E porque sentar-se para ler por período mais longo permite que você entre no fluxo da leitura e, portanto, processe mentalmente o material mais profundamente. Quando pretende ler extensivamente um texto, é melhor fazê-lo para sessões de 1 hora ou mais. Aquisição e desenvolvimento da leitura. Ler é básico para o progresso da aprendizagem de qualquer assunto. Velocidade e influência para ler são essenciais. Há um processo cíclico na leitura fluente, rápida e eficiente. A criança que lê uma desenvoltura se interessa pela leitura e aprenderá mais facilmente. E a criança interessada em aprender se transformará num leitor capaz. A leitura é um dado cultural. Um homem poderia viver sem ela, e durante séculos foi isso mesmo que aconteceu. No entanto, depois que os sonhos foram transformados em sinais gráficos, a humanidade sem dúvida enriqueceu-se culturalmente. Assim, tornou-se cada vez mais importante para o homem saber ler. Não apenas decifrar aqueles códigos escritos, mas a partir dele discutindo, contestando e aceitando e construindo um pensamento próprio. Como não se trata de um ato instintivo, mas pelo contrário de um hábito a ser gradativamente adquirido, é preciso que se dê desde o início ao aprendiz da leitura o objeto a ser lido, livro, revista ou jornal, respeitando o seu nível de aprendizagem. Daí a divisão em faixas etárias, normalmente usada, que nada mais é do que uma indicação para essas diferentes etapas da leitura, da lenta caminhada até o domínio total da leitura. No mundo maravilhoso da ficção, a criança encontra, além de diversão, alguns dos problemas psicológicos que a infligem resolvidos satisfatoriamente. Percebe em cada narrativa formas de comportamento social que ela pode aprender e usar no processo de crescimento em que se encontram as informações sobre a vida das pessoas em lugares distantes, descobrindo dessa forma que existem outros modos de vida diferentes do seu.
Ainda sobre a aquisição e desenvolvimento da leitura, a leitura também deve ser fonte de prazer e nunca uma atividade obrigatória, cercada de ameaças e castigos, encarado como uma imposição do mundo adulto. Para se ler é preciso gostar de ler. Para se tornar um leitor capaz e proficiente, será preciso ter uma boa motivação, principalmente por parte dos professores na escola, uma vez que muitas vezes a escola é o ambiente onde a criança tem a oportunidade de conviver com recursos e materiais que envolvem leitura, como livros, revistas, cartazes, panfletos, jornais e outros meios que podem facilitar e contribuir com o processo de desenvolvimento da leitura. O leitor qualificado. A Lei número 9.394/96, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, apresenta a finalidade da educação e diz em seu título 2 do Princípio e Fins da Educação Nacional que a educação deve da família e do Estado inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Voltando-se para um processo educacional que vise o preparo para a cidadania, enunciada pela LDB, não se pode esquecer da questão da leitura, vislumbrando como um instrumento capaz de contribuir para a formação do cidadão leitor qualificado e consciente do seu papel na sociedade. Para os PCN, um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de selecionar dentre os textos que circulam socialmente aqueles que podem atender a uma necessidade sua, que consegue utilizar estratégias de leitura adequada para abordá-las de forma a atender uma necessidade. O trabalho didático-pedagógico com a leitura que tenha como finalidade a formação de leitores competentes, capazes de produzir textos eficazes, tem a origem na prática de leitura. O objetivo da leitura é formar cidadãos qualificados para compreender diferentes textos com os quais se defrontam. Portanto, a escola deve oferecer materiais de qualidade para seus educandos, para tornar os leitores proficientes com prática de leitura eficaz. O leitor qualificado é aquele que consegue interagir com o texto, identificando não apenas elementos explícitos no texto, mas também lendo nas entrelinhas, ou seja, extraindo o significado também de elementos que estão explícitos no texto. Tratando da formação do leitor competente, os PCNs dizem que formar um leitor competente supõe formar alguém que compreende o que lê, que possa aprender a ler e também o que não está escrito. O leitor qualificado consegue estabelecer relações entre os textos lidos que lê e os outros textos já lidos, sabendo que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto, uma vez que o leitor constrói e não apenas recebe um significado global para o texto. Ler é básico para o progresso na aprendizagem de qualquer assunto. A formação do leitor competente, segundo os PCN, só pode constituir-se mediante uma prática constante de leitura de texto, de fato, a partir de um trabalho que deve se organizar em torno da diversidade de textos que circula socialmente. Portanto, para se tornar um leitor capaz e proficiente, será preciso ter uma boa motivação, principalmente por parte dos professores na escola, uma vez que muitas vezes a escola é um ambiente onde a criança tem a oportunidade de conviver com recursos e materiais que envolvam leitura, como livros, revistas, cartazes, panfletos, jornais e outros meios que podem facilitar e contribuir com o processo de desenvolvimento da leitura. No entanto, para desenvolver este processo em sala de aula,
será preciso que o professor tenha consciência da importância que a leitura trará para o desenvolvimento sociocultural de seus educandos. Por outro lado, sabe-se que a leitura deve ser um hábito também e deve ser para o aprendiz fonte de prazer e lazer, a interagir com seu meio fazendo uso da mesma. Para isso deverá ser sugerida e incentivada o mais cedo possível para o indivíduo por seus pais e familiares através de contatos, histórias, cantigas e brincadeiras que possam contribuir com um desenvolvimento do processo de construção da mesma. Isto pode acontecer de seus pais e familiares tiverem o hábito de praticar a leitura em casa e incentivá-los a praticar este hábito, pois a escola não é o único local de aprendizagem. Agora vamos passar para você um resumo sobre tudo que foi falado aqui e enfocado nas técnicas de leitura. Só um instante. Enfim, o vídeo não está passando, então vamos dar seguimento. Definição de texto. Texto é uma manifestação da linguagem, pode ser definida como tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretado por um receptor. Dessa forma, tudo que é interpretável é um texto. Outra forma de conceituação é pensar que tudo aquilo que produz um sentido completo, que seja uma mensagem compreensível, é um texto. A questão da textualidade, o texto como objeto de ensino. O entendimento sobre o texto e sua relação com o processo de ensino e aprendizagem requer bastante atenção, pois é nele que se deposita, a depender de sua escolha, a expectativa de uma abordagem metodológica eficiente e de um instrumento que garanta a interação do seu potencial leitor com o outro e com o mundo que o cerca, priorizando suas competências, seja elas manifestadas pela fala ou pela escrita. Dentro da perspectiva histórica, com base nos estudos de linguística textual, o texto é apresentado de acordo com o seguinte como objeto de estudo desta recente ciência da linguagem. E como tal apresenta unidades linguísticas e propriedades específicas, a autora também afirma que ao longo do tempo o conceito de texto precisou ser reformulado. Isso porque investigar a palavra ou frase isolada não permite entender os diversos fenômenos linguísticos, pois esse só pode ser explicado dentro do próprio texto. Em meio a discussões em torno de uma nova concepção metodológica que visa melhor desempenho no ensino da língua portuguesa, verifica-se de forma unânime e relevância de apresentar o texto como elemento primordial no processo de ensino-aprendizagem adquirido pelo aluno em sala de aula. É isto que defende a proposta apresentada pelos PCNs quando encara o texto enquanto unidade de sentido e comunicação. Claro que isto se aplica de forma prática quando se leva em conta fatores como o nível de conhecimento de cada aluno e seu contexto social, de modo a ajustar a série e sua vida pessoal. De acordo com Koch, o texto é entendido como uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos de diversas ordens, selecionadas e dispostos de acordo com a virtualidade
que cada língua põe à disposição dos falantes no curso de uma atividade verbal, de modo a facultar interactantes não apenas a produção de sentidos, como a de fundear a própria interação como prática sociocultural. Entende-se neste sentido que o texto, enquanto materialidade linguística, exerce por excelência sua função comunicativa e, enquanto manifestação verbal, facilita o processo de interação entre os sujeitos. Este se organiza de modo a estabelecer e gerar sentidos, ou seja, se adequando a determinadas situações de comunicação de forma coerente. De acordo com Antunes, destaca que o que determina ou dá relevância ao texto são simplesmente seus elementos imanentes, e sim fatores contextuais que condicionam, determinam e lhe conferem destaque. Daí, a necessidade de eleger como objeto de estudo o texto, na sua dupla face de produção e recepção, recobrando ao estudo da língua maior importância, isto por considerar que o conhecimento dos textos e de suas formas de ocorrência constitui, afinal, parte do saber das pessoas acerca da língua e de seu funcionamento. Agora vamos falar sobre gêneros textuais e habilidades de leitura. Dentre as principais preocupações da prática pedagógica de língua portuguesa, em função dos resultados que se deseja alcançar, está a capacidade de explorar as habilidades de leitura, produção textual e a oralidade dos alunos. Suscitar essas competências torna-se, por via de regra, uma obrigação por parte do professor de língua portuguesa através de suas estratégias didático-metodológicas. Esse planejamento didático pauta-se nas orientações dos parâmetros curriculares, tendo como base a organização de situações de aprendizagem a partir de gêneros adequados para o trabalho com a linguagem oral e a linguagem escrita, e que seja apropriada aos diferentes níveis de escolaridade. Em vista dessa orientação, faz indispensável o uso coerente de práticas que venham satisfazer tal anseio. Os gêneros textuais, mais especificamente, os variados textos que se apresentam enquanto objeto de estudo nas aulas de língua portuguesa, passam a configurar, dentro da perspectiva interacionista, a ferramenta mais eficaz para as práticas de leitura, produção textual e oralidade. Gêneros textuais e habilidades de leitura. A atividade de leitura, de acordo com Antunes, deve ser uma atividade de interação entre sujeitos. Advém desse processo de interação as relações estabelecidas entre autor, texto e leitor, nos quais os leitores acionam seus conhecimentos prévios para atribuir sentido ao que foi lido, podendo assim compreender as intenções, atento às marcas e pistas deixadas pelo autor. Esta perspectiva dá à questão da leitura não apenas a possibilidade de se decodificar de maneira mecânica os sinais gráficos, e sim de garantir, enquanto competência leitora, uma visão global do texto. É preciso, pois, que se privilegie, no ato de ler, a capacidade de compreensão e interpretação, na qual os alunos venham interagir as suas habilidades linguísticas e comunicativas em sua completude, como muito se postula nos estudos dos gêneros textuais. Agora vamos adentrar sobre as tipologias textuais. Certo? A tipologia textuais trata-se das diferentes formas de organização e apresentação linguística de um texto, também conhecida apenas como tipo textual, ou ainda modo de organização do discurso e modo textual. Esse tipo de classificação de um texto se dá por meio dos seus aspectos sintáticos, dos tempos verbais empregados, das relações lógicas, do objetivo comunicativo. Certo? Então, existem 5 categorias de texto dentro da tipologia textual, nas quais são o texto narrativo,
textos descritivos, textos dissertativos, certo? Podendo ser informativos ou argumentativos, e textos injuntivos e dialogal. Então vamos conhecer cada um, certo? Tipologia de texto narrativo. O texto narrativo tem como principal característica a presença de um enredo em que há apresentação de ações de personagens em um determinado tempo e espaço. Além disso, quem narra esses acontecimentos é um narrador que pode ser, entre outros personagens, observador e onisciente. As características do texto narrativo, certo? São textos em versos ou prosa, narrador em primeira e terceira pessoa, presença de personagens, enredo com sucessão de fatos que chega a um conflito, que é o clímax, a qual se desenvolve do meio para o final da história, e entre outras. A estrutura do texto narrativo, certo? Nós temos a apresentação, nós temos o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, certo? Então, a apresentação, também chamada de introdução, essa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama, certo? No desenvolvimento, aqui grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. O clímax é parte do desenvolvimento da história. É o que designa o momento mais emocionante da narrativa. E por fim nós temos o desfecho, que é também chamado de conclusão. Ela é determinada pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos os conflitos vão sendo desenvolvidos. Tipos de narrador. Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, representam a voz textual da narração, sendo classificada em narrador personagens, narrador observador e narrador onisciente. A história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e participa das ações. Narrador observador. Narração ela é em terceira pessoa e esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. Nós temos também um narrador onisciente, que é aquele que conhece todos os personagens e a trama, e nesse caso a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamento dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Nós temos também o tipo de discurso narrativo, certo? Que é o discurso indireto, o discurso direto e o indireto livre, certo? Então vamos saber o que cada uma, a definição de cada uma. No discurso direto, a própria personagem fala, certo? Discurso indireto, o narrador interfere na fala do personagem. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala da personagem. Discurso indireto livre. No discurso indireto livre, há intervenção do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, funde-se o discurso direto com o indireto. Tá joia, pessoal? Nós temos também a tipologia de texto descritivo. Como o próprio nome já diz, o texto descritivo tem como função descrever, através de observações e características, algo ou alguém, sendo assim em sua construção. Há muitos verbos de ligação e adjetivos a fim de estimular uma construção de imagem na nossa mente. As características do texto descritivo. Elas são ricas em adjetivos ou expressões qualificativas, descrição objetiva ou subjetiva, noção temporal estática, predominam verbos de ligação e geralmente está em um texto narrativo. A estrutura descritiva apresenta 3 passos para a construção. Nós temos a introdução,
nós temos o desenvolvimento e também nós temos a conclusão, certo? Na introdução é a apresentação do que pretende descrever. No desenvolvimento, ela caracteriza a subjetividade ou objetividade da descrição. E a conclusão, a finalização da apresentação e caracterização de algo. Nós temos também o tipo de descrição, a descrição subjetiva e a descrição objetiva. Então vamos definir cada uma. Na descrição subjetiva, ela apresenta a descrição de algo, todavia evidencia as impressões pessoais do emissor, locutor, do texto. Exemplo, são nos textos literários repletos de impressões dos autores. Na descrição objetiva, nesse caso o texto procura descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor. Exemplos de descrições objetivas são os retratos falados, manuais de instruções, verbetes de dicionários e enciclopédia. Nós temos também a tipologia textual dissertativa, certo? O texto dissertativo é um tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. Tipo de texto dissertativo. Nós temos o texto dissertativo argumentativo. Nessa modalidade, a intenção é persuadir o leitor, convencê-lo de sua tese, que é a ideia central, a partir de coerente argumentação. Exemplo, fatos. Temos também o texto dissertativo expositivo, que é a exposição de ideias, teorias, conceitos, sem necessariamente tentar convencer o leitor. Estrutura do texto dissertativo. Nós temos a introdução, certo? Também chamada de tese. Nesse momento, o mais importante é expor a ideia central sobre o tema de maneira clara. Importante lembrar que a introdução é a parte mais importante do texto e por isso deve conter informações que logo serão desenvolvidas, certo? No desenvolvimento, também chamado de antitese ou antitese, nessa parte do texto é que se desenvolve a argumentação por meio de opiniões dadas, levantamentos, estatísticas, fatos e exemplos sobre o tema, a fim de que sua tese seja defendida com propriedade. Conclusão. O próprio nome já supõe que é necessário concluir o texto. Em outras palavras, não deixamos um texto sem concluí-lo e por isso esse momento é chamado de nova tese, por ser um momento de fechamento das ideias e principalmente da inserção de uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. Nós temos também a tipologia textual injuntivo. Mas o que é texto injuntivo? Dá comandos em forma de aconselhamento, instruções ou imposições para que o interlocutor possa tomar determinadas atitudes. No âmbito jurídico, é utilizado para ditar acontecimentos e comportamentos por meio da lei. Característica do texto injuntivo. Geralmente apresenta frases curtas e objetivas e perguntas reflexivas. Ordenação e seriada das informações. Predomina verbos no imperativo,
predomina verbos no pronome na segunda pessoa ou na primeira pessoa do plural. Terminando as tipologias textuais, agora vamos adentrar sobre os gêneros textuais. Mas o que são gêneros textuais? São textos que cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Diferente dos tipos textuais, os gêneros textuais não têm uma estrutura limitada e definida, logo elas são bastante diversas. Além disso, eles podem sofrer algumas modificações ao longo do tempo devido às mudanças de comunicação na sociedade. Gêneros textuais. Os gêneros textuais são classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação ao contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem, à estrutura e ao conteúdo. Assim, os gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo de comunicação. O processo de comunicação ela se dá através de gêneros textuais, pois eles estão intimamente ligados à história de comunicação e da linguagem. Cada gênero textual apresenta especificidade que permitem identificar a sua classificação. Os gêneros possuem estruturas e características próprias, no entanto, vale ressaltar que elas são flexíveis e não possuem estrutura fixa. Então, dentre os gêneros textuais mais comuns estão conto, crônica, artigo, resumo, receita culinária, carta, propaganda, novela, dicionário, resenha, poemas e e-mails, certo? Então, esses são os gêneros textuais mais comuns, certo? Gêneros textuais versus gênero literário. Conforme o próprio nome indica, os gêneros textuais se referem a qualquer tipo de texto em que os gêneros literários se referem apenas ao texto literário. Diferente dos gêneros textuais, que se encarrega de classificar qualquer tipo de texto, os gêneros literários classificam apenas os textos literários. Para essas classificações, são levados em consideração aspectos como características formais comuns em obras literárias, além de critérios estruturais, contextuais e semânticos. São exemplos de gêneros literários, que são o gênero lírico, épico ou narrativo e dramático. O gênero literário. O gênero literário são divisões feitas segundo as características formais comuns em obras literárias, agrupando-os conforme critérios estruturais, contextuais e semânticos, entre outros. Exemplo de gêneros literários: os lírico, épico, narrativo e também temos o dramático. Gênero épico ou narrativo. No gênero épico ou narrativo, há a presença de um narrador responsável por contar uma história na qual as personagens atuam em um determinado espaço e tempo, e pertence a esse gênero as seguintes modalidades: a modalidade épica, épico, a fábula, epopeia, novela, conto, crônica, ensaios, romance. Gênero lírico. Os textos do gênero lírico, que expressam sentimentos e emoções, são permeados pela função poética da linguagem. Neles,
há uma predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa, além de exploração da musicalidade das palavras. Estão entre as principais estruturas utilizadas para a composição do poema, certo? Então nós temos a elégia, ode, ecloga e soneto. Tá joia? Gênero dramático. De acordo com a definição de Aristóteles em sua arte poética, os textos dramáticos são próprios para a representação e apreende a obra literária em versos ou prosas passíveis de encenação teatral. A voz narrativa está entregue aos personagens, atores que contam a história por meio de diálogos ou monólogos. Pertence ao gênero dramático os seguintes textos: alto, comédia, tragédia, tragicomédia e farsa. Produção textual. Agora vamos falar um pouco sobre a produção textual, tá, pessoal? A produção de texto é um ato de expor por meio de palavras a ideia sobre determinados assuntos. Saber como escrever um texto pode ser um pré-requisito para conseguir um emprego e uma vaga na faculdade. Isso porque pessoas que escrevem bons textos conseguem se expressar melhor. Produção de textos em diferentes formatos. Para produzir bons textos, além de hábitos de leitura, é importante conhecer os diversos formatos existentes para que você siga corretamente a proposta. É bom lembrar que não existe fórmula mágica para criar um bom texto, mas quanto mais conhecimento você tiver sobre o tema abordado, melhor se sairá. Argumentativo. São conteúdos mais acadêmicos ou de convencimento, pois demandam mais argumentação dentro do corpo do texto. Dessa forma, você precisa ter um mínimo de conhecimento sobre o assunto para conseguir escrevê-lo. Narrativo. É muito comum em romances que lemos no dia a dia. Nesse formato de texto, é comum a narrativa de acontecimento dentro de um universo, no caso fantasioso ou não. Nós temos também um descritivo, que é o formato de texto que percorre os dois primeiros. Tem como característica principal a descrição, seja de objetos, pessoas, lugares, entre outros. Receita para a produção de texto de qualidade. Não existe uma resposta exata para isso, visto que uma de suas particularidades na escrita. Dessa forma, o que de fato importa para que o texto produzido seja de boa qualidade é a concordância e a coerência. A receita que deve ser aplicada em todos os textos é: pesquisa sobre o tema, ter conhecimento da ortografia, prezar a coesão e coerência, ter concordância com o tema e gêneros que está escrevendo. Seguindo essa receita básica, é hora de começar a escrever. Produzindo um texto. Quando vamos começar a produção de texto, geralmente há um tema a ser seguido. Portanto, foque no tema a ser abordado e comece a pensar nos tópicos a ser escrito. O que pode causar confusão em muitas pessoas é o título, que é diferente do tema, que é o nome que você dará para o seu texto. Deu para entender essa questão da diferença? Então vamos seguir adiante. O título não precisa ser feito antes do texto em si. O ideal é fazê-lo depois de pronto.
Dessa forma, o título fica condizente com o assunto abordado no texto e o leitor já sabe o que esperar da leitura. Bom, agora vamos para a parte importante, que é a produção de texto em si. Independente do estilo de texto a ser escrito, é necessário fazer uma apresentação do tema. Portanto, coloque as informações mais relevantes e importantes logo no início. Assim, seu leitor terá uma breve ideia do que será abordado no restante do texto. Depois da apresentação, o que deve ser elaborado é o desenvolvimento. Então, todo o restante da história e informações secundárias pode ficar no corpo do texto. Nesse momento é possível, se for o estilo do texto, fazer reflexões críticas e argumentações. E sem mais delongas, a conclusão. Ela não precisa ser extensa, mas deve ter um fechamento com a coerência com o que foi escrito para que o texto não termine de forma abrupta. Se você se mantiver sempre bem atualizado e criar hábitos de leitura no dia a dia, a possibilidade de escrever bons textos é grande. Mas não se esqueça de que para escrever bem é necessário prática. Então comece agora a escrever para melhorar cada vez mais essa habilidade. Produção textual, dando continuidade. No que se refere à produção textual, no entanto, trata-se de ensinar a escrever uma notícia de jornal apenas para ver se o texto do aluno ficou com cara de notícia de jornal. Não se trata de escrever de uma crônica, nem um conto, nem um relatório. O veículo em que tal texto vai ser publicado, depois de ter sido escrito a primeira versão do texto, depois do discurso de seu conteúdo. Ensinar a escrever na aula de português é, portanto, apresentar os contextos de diálogo em língua escrita e propicia aos alunos a participação nesse contexto mais amplo dele é o da língua escrita, que organiza nossa vida na sociedade em que vivemos, e que é, na definição de Taberowski, uma atividade em busca de certa eficácia e perfeição que se realiza por meio de um artefato gráfico manual, impresso ou eletrônico para registrar, comunicar, controlar ou influir sobre a conduta dos outros que possibilita a produção, e não só a reprodução, e que supõe tanto um efeito de distanciamento como uma intenção estética. A motivação do aluno em produzir texto vem do empenho trabalhado em sala de aula. Os limites da aprendizagem, habilidades e criatividade são dados por cada indivíduo. A determinação de escrever é deixar o aluno sentir entusiasmo para produzir, visto que a prática da produção textual trabalha a timidez do aluno e socializa o grupo, interage o conhecimento. Certo? Nós temos um vídeo resumos, mas vamos dar continuidade, certo? Agora vamos de atividade prática. Vamos lá. Pronto, aqui é uma atividade prática, certo? Elaborada para trabalhar com alunos do ensino fundamental 2, da sexta série, certo? A disciplina, a língua portuguesa. O tema da aula é leitura e produção textual e conteúdo produção de texto, certo? Então esse é um plano de aula para se trabalhar no ambiente escolar, certo? O objetivo desse plano de aula é da produção de texto, são fazer com que o aluno leia, compreenda e interprete os diversos gêneros textuais existentes,
reconheça desvios linguísticos e falta de coesão e coerência e esteja apto à correção do próprio texto e de produção textual de outros escritores. O desenvolvimento se dará através de momentos, certo? Então, nós temos, através dessas atividades, nós vamos trabalhar através de momentos, certo? Nós temos o momento 1, que é formar o grupo com a turma em sala de aula. O momento 2 é distribuir os livros de diversos gêneros e textos e folha de ofício para produção textual. O momento 3 é mostrar aos alunos o que é texto, a importância da leitura e produção textual. Nós temos o momento 4, que é pedir ao grupo que selecione um texto que julgue interessante em qualquer parte do livro e faça uma leitura e produza um texto resumo. Momento 5. Na mesa redonda, cada grupo deverá apresentar seus textos resumo, debater sobre as temáticas e expressar livremente seu ponto defendido e discutindo. Nós temos como recursos metodológicos livros, canetinhas, folha, papel, ofício, A4, pincéis e louça. O processo de avaliação, ele será processual no decorrer das atividades propostas em sala. Resultado esperado. Na roda de leitura, o aluno tem a oportunidade de aprender sobre as características que particularizam os gêneros textuais, os usos e as funções da escrita e as distinções entre o escrito e o oral. Além disso, ele se habitua com a linguagem e os elementos contidos nos diversos tipos de texto. Certo? Também Pronto, essa é a conclusão da minha aula, certo, pessoal? Daqui são as referências bibliográficas, certo? Onde foi composto esse trabalho. E, enfim, até a próxima.